Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, dia 15 de outubro. Hoje celebramos o Dia dos Professores. E também a Igreja celebra hoje a festa da grande doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. Ela foi carmelita e viveu de 1515 a 1582. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, eis que um fariseu convidou-o para jantar em sua casa. Jesus aceitou e pôs-se à mesa e começou a comer. O fariseu então começou a pensar escandalizado, porque Jesus não havia lavado as mãos como mandava a tradição. Então disse Jesus: Vós, fariseus, que procurais ser justo diante dos outros, vos preocupais com as coisas exteriores e não com as coisas interiores. Vos preocupais em lavar os copos por dentro, mas por fora estão sujos. Insensatos, dai esmola das coisas que vós possuís, e assim tudo então ficará puro. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E esses dias o apóstolo Paulo tem educado a nossa fé, como fizera a comunidade dos Gálatas, sobre a questão da lei e da fé e da tradição. E é muito importante que nós não fiquemos estacionados somente nesses textos iniciais, porque senão nós podemos ficar mergulhados numa cultura de permissividade, numa libertinagem, e não é este o objetivo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai apresentar tanto a necessidade da lei, como também da fé, porque a lei tem o seu papel pedagógico para ajudar a mim e a você a nos humanizarmos e também permanecermos firmes no caminho do Senhor, de tal modo que tanto o carisma quanto a instituição são importantes para manter a vida e a fé de uma instituição religiosa como a igreja, que é tão grande e tão complexa. Mas o apóstolo Paulo está agora tentando não absolutizar a lei, não absolutizar, não divinizar a lei, mas relativizar a lei de acordo com o discernimento do Espírito. E preste bem atenção, de acordo com o discernimento do Espírito. Porque uma das acusações que fizeram contra Jesus é que ele veio para acabar com a lei, destruir a lei de Moisés, destruir as tradições. E Jesus diz: eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento. Jamais irei tirar uma vírgula da palavra. E aquele que não cumprir esta vírgula da palavra também será julgado. Porque a lei tem sim o seu papel pedagógico, tem sim a sua importância, mas ela não é absoluta. Faça necessário aqui ter o discernimento do Espírito para poder vivermos bem a nossa fé, não como uma fé pesada, entristecida, aborrecida, mas como uma fé que liberta e que forma homens e mulheres adultos na fé de acordo com a vontade do Senhor. Por isso o apóstolo novamente diz aos Gálatas: não volteis, não regressai à escravidão da lei, mas deixai-vos guiar pelo Espírito, porque aqueles que se deixam guiar pelo Espírito têm sabedoria do alto, têm bondade, têm solidariedade, têm fraternidade, têm perdão, têm unidade. E assim o Espírito é que vai conduzindo a cada um de nós, mas sem extinguir a lei, sem abolir a lei, mas dando à lei a sua importância de acordo com aquilo que é necessário. A pedagogia da fé, para ajudar a formar o homem e a mulher de Deus. Então, a partir dessa meditação, nós podemos compreender o evangelho de hoje. Porque Jesus, enquanto estava pregando, enquanto estava ensinando, eis que um fariseu convidou para jantar em sua casa.
pode até ter acontecido que Jesus tenha lavado as mãos, como manda a vigilância sanitária, né? Como manda o cuidado sanitário. Mas Jesus não havia lavado a mão como mandava a tradição, com todo um rito que tinha que lavar até o cotovelo e muitas outras coisas. Jesus não realizara este rito e sentou-se à mesa e pôs-se a comer. E isso escandalizou aquele fariseu. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos esquecer que naquela multidão que andava atrás de Jesus, daquelas pessoas que andavam atrás de Jesus, também na primeira hora como hoje, muitas não tinham retas intenções. Ali estavam pessoas que buscavam tão só se beneficiar dos milagres de Jesus, queriam um milagreiro. Ali estavam pessoas também mal intencionadas, porque queriam apanhar Jesus em alguma coisa para poder acusá-lo. Porque aquela mesma multidão que andava atrás de Jesus, aquela mesma multidão que se beneficiou de Jesus, será a mesma multidão que vai pedir a cabeça dele. Crucifica-o, mate-o. E assim também é hoje. Quando o Senhor, por exemplo, não preserva a vida de uma pessoa querida, quando o Senhor não realiza um milagre tão necessário de acordo com a minha conveniência pessoal ou meu pensamento, quantos de nós também dizemos, ele não nos serve para nada? Eu não rezarei mais, não vou mais à igreja e fico escandalizados e assim também se apartam da igreja, se apartam de Jesus porque ficam escandalizados. Então a questão hoje é questão de pureza, né? Uma pureza. Porque a raça de Israel era arrogante. Para eles, só eles eram puros, só eles eram salvos, só eles eram os eleitos e eles ficavam impuros quando tocavam uma pessoa que não era da fé deles. Eles também até acusavam algumas profissões, por exemplo, aqueles que curtiam o couro, aqueles que eram cobradores de impostos, aqueles também que recolhiam os estercos, aqueles que trabalhavam nos cemitérios, eles também ficavam impuros. E assim também eles acusavam o povo de ser impuro, de não ser um povo raça pura, mas sim um judaísmo de segunda categoria, impuro. Então isso criou neles também uma arrogância religiosa muito grande, de tal modo que acusava os outros e criava o espaço puro e impuro. Eles eram os puros e os outros impuros. E Jesus então não embarcou nesse rito. Jesus não realizou esse rito. E isso escandalizou aquele fariseu. O fariseu se sentiu magoado, escandalizado, porque na casa dele Jesus não realizara aquele rito. E Jesus então vai dizer uma palavra dura, né? Vós fariseus, são hipócritas. Por fora parecem coisas boas, coisas limpas, mas por dentro estão cheios de roubos, de impurezas. Aquele que fez o interior também não fez o exterior, ou aquele que fez o exterior não fez também o interior. Então, vá dar esmola daquelas coisas que vocês têm, e isso é que vai fazer de vocês puros. Quer dizer, às vezes nós nos contentamos porque rezamos o terço todo dia, nos contentamos porque vamos à missa todo domingo, nos contentamos porque ficamos sem comer carne na sexta-feira, nos contentamos porque caminhamos descalço na sexta-feira da paixão, nos contentamos porque fazemos esse rito, e isto nos sentimos justificados. Isso é bom, é pedagógico, ajuda sim, mas isso não substitui a fé, isso não substitui a misericórdia, isso não substitui a caridade. Por isso Jesus vai dizer então hoje a esse arrogante fariseu, vai dar esmola das coisas que você possui, e isso sim fará de você uma pessoa pura. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a vivermos a grande aventura da nossa fé, a grande luta, a grande batalha espiritual que é a nossa fé e de permanecermos firmes até o fim. Que Santa Teresa d'Ávila nesse dia ajude a mim e a você a vivermos bem a nossa fé. E como ela nos ensinou, orar não significa falar muito, mas orar significa amar muito. Aos nossos professores e professoras, um grande abraço, parabéns e que Deus proteja e abençoe todos vocês nesse dia. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.